Olá, quem crê no poder da oração, levanta a mão. Então, esse vídeo que nós vamos assistir agora tem a ver com o poder da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você ora, o Senhor responde. Então, vamos lá ao vídeo para você ver o que Deus faz. Começando mais um vídeo nesse canal Pastora em Ação, Wandaluce Vieira. Hoje eu venho aqui para abençoar a vida daqueles que caminham com esse canal, que está ligado a esse canal. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e por essa oportunidade que esse canal tem de passar na sua casa, no seu celular, para abençoar a sua vida com pregações do Evangelho, também com vídeos diversos que a pastora faz para alegrar, para abençoar, para trazer algo de Deus para a sua vida. Eu sou Paulo Coriolano, pastor da Igreja Metodista, esposo da pastora em ação Wandaluce Vieira. E venho para colaborar com o canal, para ajudar ao canal da pastora. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar conosco, e hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Venho trazer algo de Deus para abençoar a sua vida e para fazer com que a palavra de Deus chegue na sua casa, venha fazer com que ela entre no seu coração para frutificar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então hoje nós vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, que é no livro de Romanos, capítulo 8, que Paulo orientou a igreja de Roma no sentido de que nós não somos devedores à carne, mas sim precisamos caminhar segundo ao Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Então quero ler juntamente com você essa palavra para a nossa meditação. Então, Romanos capítulo 8, do verso 12 ao verso 17, Paulo nos orienta da seguinte forma, nesses versículos. O título, Filhos e Herdeiros. Nós somos filhos e também, além de sermos filhos, nós somos também herdeiros de uma herança que o Senhor deixou para nós. Ele foi assunto aos céus, diz a palavra de Deus, que ele foi assunto aos céus, mas ele deixou uma herança para nós desfrutarmos daquilo que ele fez. E a palavra, aleluia, ela nos orienta, no versículo 12, do capítulo 8 de Romanos, que vamos ler até o 17, nós somos orientados pelo apóstolo Paulo a respeito, aleluia, de que somos filhos. Além de sermos filhos, também somos herdeiros. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne,
como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que palavra linda, maravilhosa, que Paulo nos orienta para seguirmos esse caminho glorioso, que é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é algo divino, supremo, é algo que, quando nós conhecemos esse caminho, nós queremos caminhar por ele. É o caminho que nos leva à salvação, a salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele fala que nós não somos devedores, não à carne, como se somos constrangidos a viver segundo a carne, segundo ela. Nós não somos devedores à carne, essa carne que nós temos, porque diz a palavra de Deus que a carne, ela milita contra o Espírito de Deus. A carne, ela tem os seus desejos peculiares, as suas vontades. E a carne, ela milita contra o Espírito que veio de Deus para nós. A Bíblia fala do Espírito Santo do Senhor. Diz a palavra de Deus, Jesus, ele falou que ele precisava voltar para o Pai, para que o Pai enviasse o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que estaria conosco todos os dias. É o Espírito que está sobre a igreja nos dias de hoje. O Espírito conduz a igreja do Senhor Jesus. Então, diz a palavra de Deus que nós não somos devedores à carne, porque a carne não fez nada por nós. Pelo contrário, nos levou ao pecado, nos levou à morte. O desejo carnal nos leva à separação de Deus. Então, Paulo, ele está dizendo o seguinte, que nós não devemos nada à nossa carne. Porque quem nos libertou desses desejos carnais foi o Senhor, indo para a cruz, fazendo sacrifício para nos libertar das coisas terrenas e das coisas carnais, para vivermos
uma nova vida com Cristo. Por isso, nós precisamos nos libertar dos desejos da carne, dos desejos carnais. Então, Paulo, ele continua dizendo, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se nós vivemos nos desejos carnais, na vontade da carne, caminhando segundo aquilo que a carne, nos coloca em condições de fazermos, nós estamos caminhando para a morte. Para a morte terrena e para a morte espiritual. Porque a morte terrena, todos nós passaremos, segundo a palavra de Deus. Mas Paulo está se referindo não só à morte carnal, terrena, mas também à morte espiritual. A morte, o qual nos faz separação de Deus eternamente. Mas Paulo, ele diz, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os efeitos da carne. Porque se nós andarmos segundo o Espírito, nós conseguimos supor a carne, conseguimos fazer que a carne fica no lugar dela, para vivermos segundo aquilo que Deus tem para nós, um elo de espiritual com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos mortificar a carne. Por quê? Se nós mortificarmos a carne e os efeitos do corpo, certamente nós viveremos, segundo a palavra de Deus. Se nós tivermos condições de vivermos segundo ao Espírito de Deus, nós vamos mortificar a carne, sobrepor a carne com o Espírito do Senhor. É isso que Deus propõe para nós, que estamos caminhando segundo os propósitos de Deus. Deus nos chama para viver uma vida de santificação, uma vida na presença dele. E para vivermos uma vida na presença do Senhor, nós precisamos abrir mão de certos princípios que nós achamos que é corretos e são direitos, para termos os princípios do reino de Deus, o princípio de Deus, para vivermos segundo aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, segundo o que a Bíblia fala para nós. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todas as pessoas que se propõem a abrir mão da sua carne e ser guiados pelo Espírito do Senhor, esse Espírito Santo que é maravilhoso, o Espírito que está conosco até a consumação dos séculos. Se nós abrirmos mão de viver segundo a carne e vivermos segundo o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Por isso, muitos, que aceitam Cristo como Senhor Salvador, se coloca como filho de Deus. A Bíblia fala que filhos são aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador.
As demais pessoas, a palavra de Deus diz que são pessoas que Deus criou, são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, o qual enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, todo mundo que aceita esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esses são filhos de Deus. Então a Bíblia ela tem distinção entre filhos de Deus e criaturas do Senhor. E Paulo diz, então, eu quero repetir, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E ele chega a dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós fomos libertos. Lá em João diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós não somos mais escravo de quem? Escravo da nossa carne, dos desejos da carne, da vontade da carne. Nós fomos libertos desse desejo da carne. Andamos na carne, porque essa carne foi o corpo que Deus nos deu para nós vivermos nesse mundo. Mas nós temos que mortificar a carne com os seus desejos, as suas vontades. E Paulo diz que quem está no Espírito de Deus mortificou a sua carne, já não é mais escravo. Olha só que coisa linda. Para viver outra vez atemorizado, mas recebesse o espírito de adoção. Nós fomos adotados pelo Senhor. No momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, aleluia, glória a Deus, nós somos agora adotados pelo Senhor, porque nós nascemos criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ter uma nova identidade com o Senhor. Somos filhos de Deus. Fomos libertos da escravidão, já não somos mais escravos, mas somos agora filhos de Deus. E ele diz, baseado no qual clamamos, Abba. No original é só Abba. E aqui foi acrescentado Pai, porque no original, Abba significa Pai. E agora nós temos um Pai. Alguém, um tutor, alguém que vai dizer a maneira que nós vamos estar andando, o lugar que nós vamos estar indo, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo, ele continua dizendo, o Espírito de Deus testifica, o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. No verso de número 16, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, vai testificar em nós, aleluias, que nós somos filhos de Deus. Então nós somos, além de sermos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós passamos a ter uma nova identidade, que somos agora filhos de Deus, filhos do Senhor. Por quê? Fazemos a vontade do Pai. O Pai para nós, segundo a palavra de Deus, que nos guia pelo seu Espírito, porque Jesus,
ele está à destra de Deus, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Porque nós que estamos nesse mundo, nós precisamos de intercessão, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E Paulo diz que então, o Espírito de Deus, ele testifica em mim, testifica em você, que nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz lá em João 3,17, que aquele que está quando você aceita Cristo, você não será julgado, porque você aceitou a Cristo, né, como filho de Deus, sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é lindo. Quando alguém entende e quando o Espírito Santo do Senhor coloca isso no coração daquela pessoa, quando aquela pessoa é alcançada pelo Evangelho de Deus. Tudo que nós queremos, que você seja alcançado pelo Evangelho de Deus, que você também receba essa palavra no seu coração, na sua vida. E há uma mudança, como aconteceu comigo, uma mudança de vida, né? Então, é isso, quando Cristo entra na nossa vida, alguma coisa precisa ser transformada, precisa mudar. E Paulo continua dizendo, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É lógico. O pai tem uma propriedade e ele vem por uma fatalidade, ou ele vem falecer por uma situação de idade, né? Saiu dessa vida e as pessoas que ficam são herdeiras, né? Elas vão continuar desfrutando daquilo que o pai tinha. Então, se nós somos filhos, nós também estamos herdando aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós estamos herdando aquela conquista. Se ele é filho, né, de Deus, que Jesus, Deus falou, esse é meu filho amado que me comprazo. Deus falou para as pessoas que ele estava. Então ele é filho de Deus. Nós que aceitamos a Cristo, o seu sacrifício, nós também somos filhos de Deus. Segundo Paulo, segundo a palavra de Deus. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. Mas o quê? Co-herdeiros com Cristo. Agora nós estamos dividindo a herança com o Senhor. E ele diz, se com ele sofremos, assim como ele seremos glorificados. Aleluias! Se sofremos com ele, porque estamos nessa terra, estamos sofrendo. O Senhor, ele disse para nós, que nessa terra nós teríamos aflição, mas ele disse, tende bom ânimo. Então aqui nós sofremos, porque nós estamos segundo a carne. Estamos vivendo segundo aquilo que muitas das vezes nos tira da presença de Deus. Que a carne é inimiga de Deus. É inimiga do Espírito Santo do Senhor. Mas Pastor Paulo, aonde está isso, que a carne é inimiga de Deus? Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso, começando
né, no verso 13 em diante, mas eu quero ler do versículo 16, né, para nós termos uma base do que nós estamos falando. Paulo fala a respeito das obras da carne e também dos frutos do Espírito Santo. A carne tem as suas obras e são identificadas. Paulo fez questão de escrever no livro de Gálatas algo para nós nos basearmos nas obras da carne. E ele começa a dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Se você anda pelo Espírito, jamais você vai satisfazer, né? Vai querer fazer com que a carne sobreponha o Espírito Santo. E diz o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Há uma guerra de carne e Espírito. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, a lei da carne. Porque se você é guiado pelo Espírito, você está satisfazendo o Espírito, satisfazendo a Deus. Mas se você está sendo guiado pela carne, tu está satisfazendo a sua carne. E a carne é contra o Espírito de Deus. Ela faz tudo contra o Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a enumerar as obras da carne, que eu gostaria de destacar para você, né, para que a gente possa ter uma base, para que você possa ver que a palavra de Deus nos orienta a viver não segundo a carne, mas viver segundo o Espírito do Senhor. E ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas por todos nós, as obras da carne, os desejos da carne. E são, né? Primeiro, prostituição. Segundo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediz, glutonarias. Eu poderia estar separando e falar de cada uma delas, mas hoje não quero me apegar a esse tema. Pode ser numa outra oportunidade que terei, certamente, estar trazendo, né, para você, meu amigo, minha amada, você que está conosco nesse canal. Tenho alegria de tê-lo aqui. Eu, o pastor Paulo e a pastora em ação, Wanda Lúcia Vieira. Será um outro tema que a gente vai estar separando e falando. Então, são essas obras da carne. E diz: coisas semelhantes a esta, a respeito do qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
o que tais coisas praticam. Paulo está dizendo: quem anda na carne não vai herdar o reino de Deus, né? Vai ser separado do reino do Senhor, porque anda segundo o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Mas Paulo ele diz que o que, né, a respeito do espírito. Mas os frutos do espírito esses são os frutos. Nós vimos as obras da carne. Agora vamos ver os frutos do espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei está sobre as obras da carne. Será julgado contra as obras da carne, os desejos carnais. Mas quem é guiado pelo Espírito, né, ele já não vai ser julgado segundo a lei. Os que são de Cristo Jesus mortificaram a sua carne com as suas paixões e com concupiscência. Os que são, diz a palavra, aqueles que são de Cristo Jesus, que entregaram a sua vida a Cristo, que faz a vontade de Cristo, crucificaram a sua própria carne, os seus desejos carnais. Crucificaram. E as suas paixões, os seus desejos, as suas concupiscências. Se viver segundo o Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo segundo o Espírito, eu tenho que andar segundo o Espírito de Deus que me orienta, aleluia, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo continua falando. Aqui no próprio livro de Romanos, capítulo 8, antes da leitura que nós fizemos, ele destaca algo fundamental. No capítulo 8, versículo 5, ele diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito de Deus. Se eu me inclino para a carne, eu cogito das coisas da carne, eu quero aquilo que a carne possa me dar. Mas se eu me inclino para o Espírito, eu quero aquilo que o Espírito de Deus possa contribuir para a minha vida. E ele diz no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Aquilo que cogita as coisas da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Para a vida e paz. Quem cogita as coisas do Espírito tem paz no coração, né? E tem a certeza da vida eterna. E aqui, por isso que Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância. Então, nessa terra, nós também teremos vida, paz de espírito. Por quê? No versículo de número 7. Pois isso, o pendor da carne, é inimizade contra Deus. Aquele que pende para a carne é inimiga de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqueles que estão na carne não estão sujeitos à lei de Deus,
estão fazendo a sua vontade, aquilo que é o seu querer, aquilo que acha direito. Mas os que estão vivendo no Espírito estão sendo guiados pelo Espírito. O Espírito diz, olha, isso aqui não está correto, isso aqui não é certo. E a pessoa, então, ela procura andar segundo aquilo que a palavra de Deus orienta. E diz o seguinte, portanto, os que estão na carne, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que estão na carne, elas não agradam o Senhor. Ela não faz a vontade do Senhor. Ela faz o desejo da carne. A carne é aquilo que nós colocamos, né, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que fala das obras da carne. Então aqui eu não venho aqui julgar ninguém, eu venho aqui trazendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta naquilo que nós devemos fazer e andar. Então é muito bom, né, nós sermos guiados pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por essa oportunidade que a pastora em ação, Wanda Lúcia Vieira, esse canal maravilhoso, me deu. Confesso a vocês que a pastora, ela tem me convidou já várias vezes para falar no canal, né? E eu meio receoso de estar entrando no canal da pastora, porque é um trabalho que ela vem desempenhando, né? Mas hoje eu senti de Deus estar falando com vocês. E outras oportunidades virão, né? Eu tenho que também fazer um podcast com a pastora quer fazer um podcast comigo, né? Para que vocês me conheçam, né? Como eu me converti ao Evangelho, como a minha vida, né? São 30 anos na minha vida pastoral, né? E também, antes de ser pastor, fui evangelista na igreja, e hoje eu tive essa rica oportunidade de estar falando com vocês, né? Eu louvo a Deus pela vida da pastora, pela vida de vocês, né? Eu gostaria, antes de encerrar essa palavra, fazer uma oração, né, com vocês e abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família, né, os seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos por essa oportunidade de falarmos da palavra do Senhor, que é rica, poderosa. Ó Deus, essas pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo no canal da Pastora em Ação, Wanda Lúcia Vieira, ó Deus, tu possa estar abençoando esse lar, abençoando, ó Pai querido, essas pessoas que seguem esse canal, tu possa estar suprindo todas as necessidades, abençoando cada lar, abençoando cada família. Ó Deus, estendendo as tuas mãos, ó Pai, aquele que entendeu essa mensagem, que o Senhor possa estar visitando ele, ó Pai, nesse momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua glória se manifeste, que a cura do Senhor venha sobre eles, que a libertação, ó Pai, venha, ó Pai, sobre essa família, sobre esse lar, sobre essa pessoa. Ó Deus, que a tua manifestação da tua glória seja real, ó Pai, sobre cada um. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam nesse canal, né? Esteja conosco. Se possível for, seja membro do canal, nos ajude deixando o seu like,
né, que vai ser muito importante para nós, para que o YouTube possa estar nos recomendando a outras pessoas. Compartilhe essa mensagem que vai ser muito importante para esse canal e para todos nós. Nós queremos que a glória de Deus se manifeste na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que faça resplandecer sobre ti a sua luz e a glória do Senhor venha sobre ti. Que Deus seja contigo e com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz, para a glória e honra do Senhor. Amém. Como vocês viram, meu esposo pregou hoje no meu canal, né? Nós fomos chamados para chamar. Não importa se é na igreja, onde que seja. Importa que a gente precisa pregar a tempo e fora de tempo. E o mundo está precisando. Às vezes a gente fica preso às quatro paredes e a gente tem que abrir a boca, botar a boca no trombone e pregar ao mundo inteiro. O nosso vídeo, a gente fala em português, você que é brasileiro entende o que a gente está falando. Mas também nós deixamos a legenda para você que inglês é a língua universal. Deixamos em inglês para que você possa entender tudo aquilo que está sendo pregado, falado aqui nesse canal. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós também queremos falar a respeito de sonho ou viagem, né? Você que ainda não foi lá no Instagram para seguir, siga lá no Instagram, @sonhouviagens. Siga, vai lá, mesmo você não vá viajar, vai seguir, vai conhecer o trabalho. Vai conhecer o trabalho, é um trabalho sensacional e é uma firma de garantia que a gente assina embaixo. Então, vai lá, @sonhouviagem, vai lá conhecer, vai seguir, conhecer o trabalho direitinho. E quem sabe você vai viajar mesmo e você, dizendo que vai pelo meu canal, você tem até 10% de desconto. Então agora vamos aos membros do canal. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de todos nós. Nós queremos agradecer mais uma vez a vocês todos que são inscritos no canal. A gente já está quase chegando aos 100 mil inscritos. Isso nós devemos a você. Agradecemos a você que nos dá crédito e também aos membros do nosso canal que nos ajuda a ganhar o nosso pagamento. E você, aquilo que já foi pedido antes, venha ser membro, venha somar conosco nessa obra tão maravilhosa onde Deus nos colocou. Amém? Então vamos aos membros do canal. Rejane Gonçalves, Mits Nazaré TV, JK Channel, Gabriel Fundache, Cantinho da Rô, Words, Chiquinha Artesanato Oficial, Twin Bee Songhead, Márcio Alexandre, Marli Pereira, Nilma Nascimento, Saulo Vlogs, Criatividade da Eva Vlog, Jaci Vieira na Roça, Sonhou, Viajou, Viagens, Beatriz Meg, Kate 83 Good Stuff, Diferente com Lane, Vânia Lúcia, Camila Marcondes, Flex Joy Lazada, Devanil Pães e Variedades, Luiz Gabriel Oficial, Filha do Rei, Coisas da Tia Claudinha, Leopoldo Bittencourt, Paulo Coriolano, Delícias da Kitty, Dia a Dia com Maria, Cláudia Drummond, Brasil Afora Oficial e Ginaldo Paixão.
Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.